Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou hiper ansiosa para encontrar com vocês amanhã, tá? Mas por hoje nós iremos estudar, continuar a estudar, na verdade, sobre o Brasil, a América Latina, né? Que a gente estava estudando semana passada. Deixa eu só conectar aqui meu fone, porque tá caindo uma tempestade, como acredito que vocês sabem, né? E eu vou diminuir aqui o som, tá? Pessoal, então a gente estudou na semana passada e na outra sobre a América Latina, né? Os conceitos que fazem com que a América Latina tenha essa determinação. E um dos conceitos é exatamente a questão a característica de povoamento, né? De colonização, na verdade. Uma colonização que é feita pelos... que é feita pela exploração. Essa é a grande característica, né, que determina aqui a nossa América ser determinada como América Latina. Muito diferente. A gente falou que alguns conceitos se repetem, a maioria foi colonizada pelos 3 países, né? Portugal, Espanha e França, mas não foram os únicos, existem alguns outros que são de outras áreas, né? Como a gente deu exemplo na semana passada. Eu vou depois terminar os slides aqui, vou enviar para vocês, tá bom? Deixa eu ligar aqui, que eu tive que fechar tudo. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, né? A gente estava falando, então, bastante sobre a questão econômica desses países, né? A questão de desigualdade. Desigualdade, então, é um fato que normalmente direciona bem, né? Cada um desses países. São países com extrema desigualdade, né? Esses níveis de desigualdade muitos produtos, muito dinheiro na mão de poucas pessoas e o resto passando muita necessidade. Por isso que, por exemplo, temos grandes favelas, né, comunidades na América Latina. Então, a gente estava parando aqui, né? Situação econômica atual. Região da América Latina, baixos índices econômicos, não conseguem ter o necessário, né, para se manter e para melhorar a situação, porque aí ia precisar de altos investimentos e a maioria não consegue nem dar o básico, né, que seria saúde, educação e... Desculpa, estou perdendo a concentração aqui por causa da chuva. Saúde, educação, segurança. São os 3 itens básicos. Se não está no livro de vocês, isso não está. Escrevam em volta, tá bom? Saúde, educação e segurança. São 3 itens básicos. Se você não tem isso, o país cada vez mais ele tem de ser um país de maior desigualdade, na verdade, né? Péssimas condições. Então é difícil manter tudo isso, né? Quando você tem pelo menos o mínimo, você consegue ali... Oi, Alisson, tudo bom? Comecei agora, tá? Então, estou explicando aqui para vocês o conceito de desigualdade que a gente tinha comentado, né? Nas aulas passadas. Que os países da América Latina são extremamente desiguais, né? Dentre eles, olha, o Brasil tá, dos mais desiguais, tá em 4º lugar. Pelo menos nesse dado aqui que não falo o ano. Acho que é 2016, se eu não me engano. Quando eu tinha olhado. Tá? E aí nós temos aqui outros fatores, né? Situação econômica atual, economia baseada no setor primário. Então, a gente tem, olha a porcentagem. Metade de toda a nossa economia está baseada no setor primário, que é ligado à alimentação, ao agronegócio, né? Desenvolvimento de toda a parte do extrativismo. Então, são essas partes que estão ligadas aqui ao setor primário, né? As indústrias que existem são de baixo valor agregado, então não tem muitas indústrias grandes, né, fortes. A maioria dessas indústrias ou são indústrias de base, né, que mexem muito mais com a parte do extrativismo, mineral, por exemplo. Eles extraem o mineral e aí chega lá
e manipula, né, o minério para poder criar chapas de ferro, chapas de aço, né, os fios. Então, a gente está muito mais ligado a esse tipo de indústria, não tem muito valor agregado. Quais indústrias que você conhece que tem valor agregado? Você pode pensar aí agora. Se quiser escrever aí no chat, Alisson, fica à vontade, tá? Sempre tudo isso para responder essas perguntas, né? Eles são dependentes de recursos e tecnologia estrangeira. Então, uma indústria de valor agregado, indústria tecnológica. Pode ser de tecnologia, computação, celular, NASA, sei lá. Então, existem várias outras, né, indústrias com alto valor agregado. A nossa não. É uma indústria de base ou de alimento. Então, por exemplo, a gente tem indústria de frango. Então, tem a criação de frango, e aí eles levam para a indústria, corta, embala e manda para o mundo, né? Então, tá vendo como não são coisas que, nossa, necessitam muito, né, de um valor agregado? Não é isso. São produtos de baixo valor, tá? Então, o que seria melhor, assim, nesse quesito econômico, seria o secundário, né? O terciário, desculpa. A gente até que tem, né? Situação econômica atual. Então, nós temos uma baixa, balança comercial desfavorável, tá bom? Quando a gente fala de uma balança comercial desfavorável, a gente está falando de uma balança que a gente vende produto e compra produto. Só que a gente acaba, no nosso caso, não é que a gente vende pouco, a gente vende muito. Mas a gente compra produto de tecnologia, a gente já falou várias vezes, né? E vende produto de alimento. No capítulo seguinte, se eu não me engano, a gente vai falar sobre os setores da economia, né? Os produtos que a gente mais vende no mundo. Vocês vão ver, a América Latina está assim no topo do café, da abóbora, da banana, de todos esses produtos, né? Do extrativismo aí, os maiores minérios do mundo, etc. Só que a gente não tá isso nas indústrias, tá? E como eles têm... Acaba que, por mais que a gente venda muito, a gente compra produtos muito caros, tá? Exatamente, vendemos muitos commodities, sim. Produtos mais na base, né? Então, na maioria dos anos, a gente tem uma balança comercial desfavorável. Então, situação econômica atual. A situação econômica atual, nós estamos em uma estrutura política e socioeconômica que não suprem as necessidades da população, o que ainda gera ainda mais, né, descontentamento da população. Não estou falando só do Brasil, mas da América Latina no geral. Constantemente a gente está passando por algum processo de instabilidade política e econômica porque a gente não confia nos nossos governantes, tá? De alguma forma. Então, nós temos... isso daqui são os anos, né? E aí nós temos tanto uma economia quanto uma política que não supre a necessidade da população, não, na maioria das vezes não está nem aí, né, para essa necessidade da população, que não tentam realmente melhorar a situação, falam muito, de modo muito distante, né, da realidade que as pessoas estão vivendo e não tem bons acordos com o mundo, né, para favorecer a economia. Então, nós temos uma sequência de coisas. Tanto externamente, a maioria da população do mundo não confia muito no mercado, na economia, na política, né, da América Latina, como acontece muito isso também com a própria população, né? Então, nem a população, nem o mundo acredita na economia e na política. É muito complicado isso, porque desvaloriza a moeda, desvaloriza a mercadoria, tá? Se nesse sentido essas coisas estão desvalorizadas, quem é que vai confiar, né, para poder... Quem é que vai confiar, então, para a gente poder desenvolver ainda mais? Se a indústria brasileira, se o comércio brasileiro é muito instável, fica muito mais difícil as pessoas quererem investir, entende? Então, só piora a nossa situação, que já não é muito boa, tá? Situação econômica atual. A economia é voltada para a exploração, né, de recursos minerais e energéticos. No minério, né, nós temos o cobre, a bauxita, o ferro, o níquel, o estanho, o ouro, a prata, petróleo, gás. Então, nesse quesito de exploração, né, do extrativismo,
fonte de energia e minério, a gente está cercado de produtos de ótima qualidade, né? Nós temos muito, mas nós não sabemos desenvolver, manipular esses itens para suprir as necessidades que nós temos, né? Ou até do mundo, porque a gente acaba vendendo o produto muito cru ainda. Grande parte da produção, né, destinada para o mercado externo, principalmente na questão da agropecuária, né? Destaque da nossa agropecuária no quesito destaque para a soja, o trigo, o milho, o algodão, arroz, criação de gado. Então, são todos esses produtos que são aqui, que a gente fala, né, que são muito extraídos, né, muito desenvolvidos. Às vezes que aparecendo que vocês devem achar que eu sou contra o agronegócio, mas não é bem isso. Na verdade, é que existem outras formas, né, da economia crescer, tá? E a gente favoriza muito esses quesitos de soja, trigo, milho, algodão e arroz, e o gado, né, como a gente está vendo aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Centro-Oeste no geral, a gente tem essa questão do agronegócio muito forte, né? No resto do país isso nem é tão visto, na verdade. Lembra que eu tenho muita ligação com o resto do país, né? E a maioria da população nem entende direito o quanto isso é importante. Boa tarde, boa tarde. Então, a gente está falando que a nossa situação econômica ela é muito baseada, né? Como a gente disse aqui no anterior. Recursos minerais e energéticos, tá? Com esses itens. A gente tem a questão do agronegócio, né? Atendendo sempre ao mercado, principalmente externo, mas a gente também atende para o mercado interno, tá? Mas a maioria da produção de boa qualidade mesmo acaba indo para fora, tá? Quase não fica aqui no nosso país, até porque eles pagam, né? Ok. Então, aí eu fico lutando aqui com a fotinha e os slides. Eu não sei como que eu vejo a fotinha e os slides. Situação econômica atual, né, que a gente estava discorrendo, né, comentando. Gente, a gente está falando exatamente sobre esses quesitos da página 8, 9, 10, 11, tá? A gente está focando nesses itens aqui, todas as situações econômicas atuais. Aí no quesito desenvolvimento, né? Nós somos um país subdesenvolvido, recorremos constantemente a vários empréstimos de organizações internacionais como o FMI, o Banco Mundial. A gente já estudou sobre esses conceitos, né? Dessas entidades internacionais que bancam financeiramente ali para facilitar, né? Aqui vocês estão vendo uma crise, né? Aqui tem a fonte, se vocês quiserem. Depois, como eu disse, eu vou mandar para vocês os slides, tá? Assim que eu terminar de concluir o capítulo, eu ainda não terminei. Então, gerando dívidas externas. Porque constantemente a gente está pegando dinheiro emprestado para bancar. Se acontece, por exemplo, ou o tanto de país aqui que estava em baixa, né? Digamos que acontece aqui um terremoto no Equador, um exemplo, né? Além das condições que eles já estavam vivendo, não sei se vocês viram o período de pandemia no Equador, foi desastroso, né? Então, você começa a ver, imagina se acontece, Deus o livre, né? Acontece ali um terremoto, a cidade quebra de vez, financeiramente, economicamente, politicamente, porque já estavam vivendo uma crise por causa da pandemia. Então, imagina se eles pegam dinheiro emprestado. Ainda além de tudo, vão ficar devendo. Vão pagar em quanto tempo? 30, 50, 100 anos? 100 anos devendo. Vocês imaginam? Porque a nossa dívida começou forte, a gente já tem dívida há muito tempo, mas a nossa dívida começou forte ali na década de 1930, mais ou menos, tá? Foi quando a dívida externa começou a crescer. Pensa, faz quase 100 anos que a gente tem essa dívida externa que a gente não consegue terminar de pagar, porque a gente está sempre pegando mais dinheiro para suprir as necessidades internas, né? De crises, de constantes necessidades, né, que um país pode viver, pode ser por uma questão biológica, pode ser por alguma coisa natural, um desastre natural, pode ser por uma crise política, econômica. Então, são tantas coisas que interferem, né, na questão política, que é uma coisa bem complicada, mas aí acaba que eles pegam muito dinheiro emprestado, né? Situação econômica atual ainda, né?
aceitam investimentos estrangeiros a baixo valor, né? Então, por exemplo, você, digamos que faz acordo com os Estados Unidos, né? Que é um exemplo bem claro, porque a maioria dos nossos acordos são exatamente com eles, né? Então a gente vira e fala assim, me empresta, sei lá, milhões que a gente para resolver o problema da saúde, né? A gente, digamos que a gente quer esse dinheiro para resolver esse problema que estava vivendo aqui porque não tinha itens, né, de mercadoria para poder mais utilizar no nosso saúde. Então a gente pega esse dinheiro e a gente comenta, vamos pagar em 100 anos com juros flexíveis, então não tem um juro fixo. Se o dólar aumentar, a gente paga mais, se o dólar abaixar, a gente paga menos, então não é bem fixo isso. E depois tem o quesito de que a gente vai permitir com que as suas empresas venham para o nosso país, né? A gente vai fazer alguns acordos, mas com vários benefícios, várias taxas mais baratas, tá? A gente vai distribuir terreno, não vai ficar no pé questões ecológicas, né? Por exemplo, se joga, a Nestlé, por exemplo. Gente, a Nestlé é considerada uma das empresas que mais polui os rios no planeta, tá? E algumas sedes estão no Brasil. E aí eles vão falar assim, tudo bem, entendeu? Vai gerar emprego. Então, tudo bem destruir o rio, tá? Então, não é falar desse jeito, é claro, mas são as consequências ali que vão gerando esses constantes investimentos estrangeiros. A gente aceita muita coisa porque deve muito dinheiro, tá? Então, uma economia extremamente dependente, porque a gente está sempre devendo, nunca consegue terminar de pagar, não consegue crescer também porque a gente está devendo. Então, o dinheiro que a gente tem de lucro, quando tem que ser para pagar a dívida e não para investir em melhorias, entendeu? Então, a gente está nessa bola de neve, né? Vendendo os produtos a baixo custo, a custos menores, né, para essas regiões, para atender ao comprador e investidor. Valor de exportação e importação, né? Em bilhões. Exportação, a gente está nesse pretinho aqui, e importações, olha, essa época não é tão novo, né? Mas é porque, às vezes, eu não achei nada mais novo que isso. Eu ia ter que ler alguns artigos econômicos, faz tempo que eu não falo essa linguagem econômica, eu preciso me dar uma atualizada. Isso muda muito, constantemente, na verdade. Então, olha, a gente exportava realmente, né? Menos do que a gente importava. Hoje em dia está ao contrário. A gente importa menos, mas como a gente falou, o grande problema é que as nossas importações elas estão muito ligadas a quesitos de alto valor agregado, enquanto a gente exporta produtos que não são tanto, tá? Destaque no Brasil, tá na página 10, tá? Mais extenso é o país, né? É o país mais extenso e populoso da América Latina. Vocês devem ter visto, né? Quando você vê um mapa da América Latina, você pensa, nosso Brasil é muito maior que os outros. Se destaca como a nação mais rica também, tá? Eu trouxe aqui para vocês, a economia não está crescendo. Isso aqui era um dado de um PIB de 2018, tá? Então já mudou bastante coisa, porque 18 para cá. Então, mas existiram vários acréscimos, né, no PIB. Em alguns momentos tiveram queda, mas esses momentos aqui foi o período de impeachment, né? Então tem o Temer, então tem todo aquele quesito reestruturação política. Então é normal que ocorra uma queda ali econômica, tá? Normal. A economia ela tá ligada a várias coisas, né? O PIB do Brasil é de aproximadamente 3,2, né? 219 trilhão de dólares. Isso foi em 2017. Eu não achei um valor mais novo. Se vocês quiserem, podem pesquisar, talvez vocês encontrem. Tá. Para vocês verem, o segundo lugar é o México, é 2 trilhão. E o terceiro é a Argentina, não é nenhum, tá? É quase, mas não é nenhum ainda. Então, é realmente um valor assim, o PIB brasileiro é bem maior do que os outros da América Latina, né? Como eu falei, dá uma estudada, gente, nesses. Eu sei que não são tão novos esses gráficos, mas para quem vai prestar vestibular daqui a uns anos, é importante vocês aprenderem a ler gráficos. Por isso eu estou trazendo bastante deles. Nem está no livro esses aqui, mas eu quero que vocês aprendam a ler, tá? Então, o crescimento da América, variação do PIB, países selecionados em porcentagem. E a dívida aumentando, sim. Eu havia encontrado 1,8 trilhão, né, para o Brasil no ano 2018. Pode ser. É porque é que eu trouxe o dado do livro, né? Realmente deve ter
uns 2 mais novos. Porque esse ano ainda não deve ter saído. Porque eles têm só uma previsão, mas a do ano passado já saiu. Então dá para procurar, entendeu? Mas obrigada, Elis. Então tá vendo como já deu uma queda brusca, né, de 1,8 trilhão. Então aqui, ó, temos, né, em porcentagem, aqui não é o número redondo, né? Então nós temos o Brasil, cadê? Aqui. Não estava crescendo muito, né? Mas isso aqui é em nível de crescimento, né, do PIB. Olha o Brasil nessa época, gente. Muito acima dos outros. Tá? Então, eu trouxe vários. Então, o destaque econômico do Brasil, né? A partir de 2000, aconteceu um crescimento expressivo do país, aumentou as nossas relações exteriores, né? Isso aumentou e diminuiu de acordo com alguns anos, isso é normal, mas foi a partir de 2000 que as coisas começaram a melhorar economicamente no nosso país, tá? As exportações superaram as importações pela primeira vez. Aquele mapa, né, que eu mostrei, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, que antes a gente comprava mais e hoje em dia a gente exporta mais. Então, resultou em um superávites comerciais. E aí eu trouxe aqui para vocês superávit, né? Diferença para mais entre aquilo que se ganha, para mais, entre aquilo que se ganha e o que se gasta, né? Então, ou seja, você ganha mais ou compra mais, ou recebe mais dinheiro, né? Na verdade, recebe mais dinheiro, mais lucro do que o que gasta. Valor que excede a média estabelecida entre o que é arrecadado por um governo e o que é gasto pelo mesmo. Gente, isso tá também na página 8, tá? Naquela, do ladinho aqui, quando explica, aqui do ladinho do azulzinho, quando explica sobre a balança comercial, o que é, tá? Importante vocês saberem isso que vai cair na atividade avaliativa. Olha, eu já dando dica. Gente, então, né, o Brasil, destaque econômico ainda, pós 2014, expressiva retração econômica, tá? Que começou aquele processo que eu falei de uma queda na economia, tá bom? Principalmente gerada, na verdade, por causa da crise mundial em 2008. Eu sei que demorou um pouco de chegar no Brasil, mas é que os países demoraram de parar de comprar, entendeu? Principalmente alimento, começar a produzir. Mas essa crise de 2008, gente, quebrou o mundo. Os Estados Unidos, o dólar valia quase 1 por 1. Era quase R$ 1, um dólar. Hoje em dia a gente está pagando quase 6. Para você ver como a economia deles ficaram desvalorizadas, né? A economia da Europa, quase todos os países quebraram, devia tanto para o FMI, sem condições de pagar, que o FMI falou, não vamos mais dar dinheiro, se vira. Então a economia deles ainda não restabeleceu completamente, tá? E por questões políticas e econômicas internas, também a nossa crise aconteceu a partir de 2014, como eu expliquei para vocês, questão do impeachment, né? Toda aquela questão lá. Gente, parece que eu tô falando alguma coisa a favor da Dilma, não é isso, tá? Não tô falando a favor de nenhum político. Tô falando que quando a gente gera um impeachment, isso causa uma crise econômica por causa da política. Como não existe um político ali que realmente as pessoas confiam, ninguém investe. Se não tem investimento, a economia cai. Entendeu como uma coisa tem ligação direta com a outra? Não estou falando nem bem nem mal de político nenhum. Estou falando que uma crise política gerou uma crise econômica, tá? Apenas em 2016 é que o país começou a voltar ali a demonstrar, né, um nível de crescimento, tá? E ainda assim, ó, ainda era para baixo, tá? Como vocês estão vendo aqui, né? O crescimento não é expressivo ainda para cima. Depois de 2017, 18, 19, cresce um pouquinho. Mas olha nosso PIB aqui em 2010. Tão bom. Mesmo com o parque industrial, né, que nós temos em São Paulo, na região sul, sudeste, nós temos os polos industriais na região norte, né? Em Manaus, por exemplo, o grande polo de Manaus, nós temos alguns parques industriais que são relativamente desenvolvidos, carece muito de infraestrutura, gente. Falta muito ainda para ter, principalmente a questão quando a gente fala de infraestrutura, é porque, olha, vocês estão vendo a imagem, né? Quem mora no Brasil ou em outros países da América Latina sabe o que é falta de infraestrutura, né? Por quê? As estradas não são bem feitas, vive cheio de buraco, tá? O material não é bom, não dura muito tempo.
falta de investimento para ter segurança nas estradas. Além do que, a gente já discutiu várias vezes, a estrada, né, as BRs, por exemplo, não são a forma mais barata e eficaz de levar a mercadoria, que a maioria dos países que deram certo levam de trem, né? E a gente tinha ferrovia e a gente tirou, porque achava que, tipo, não consegui, porque assim, por exemplo, quando você tem uma estrada que consertar constantemente ou construir isso, né, gira a economia também, tá? Mas o ideal era que se tivesse as ferrovias, por mais que ela gasta muito, né, para poder implantar, quase não tem gasto para poder de manter, tá bom? Seria a forma mais barata e segura para levar as mercadorias e os itens. Mas a nossa infraestrutura, nosso país e da América Latina é realmente desastroso ainda, né? E como a gente falou, não tem dinheiro, deve um monte, fica difícil de começar. Como que recomeça isso, tá? Então, até para poder escoar essa produção. Por exemplo, quando a gente fala, né, do polo industrial de Manaus, gente, como é que leva a nossa mercadoria para o mundo? Tá no Cafundó, ainda mais que não tem uma região litorânea tão perto, né, que possa ali levar. Transporte rodoviário, como a gente falou, falta de investimento em ferrovias, em hidrovias e portos. Olha uma outra que dá muito certo aqui também. A gente tem um monte de rio. Os Estados Unidos, a gente não, quando estudou lá, eles não usaram exatamente hidrovias, construindo rios, quer dizer, utilizando do leito dos rios, né, e dos rios, exatamente para transportar a mercadoria de um ponto a outro do país, já que é um país muito grande. A gente poderia ter feito isso também, mas a gente não investe nessas coisas. Prefere continuar com as BRs. Então, gente, não é que, nossa, tô falando que o nosso país é uma desgraça. Não é isso. Na verdade, é porque existem modos mais baratos e mais inteligentes de modificar, né, a relação que a gente tem com a economia e a política. E a gente não pratica isso porque nós somos muito conservadores na economia. Estava discutindo esses dias com algumas outras pessoas que eu conheço, né, a questão do agronegócio, né? Por exemplo, às vezes a gente fala, o agronegócio desmata muito, né? Causa muito impacto no meio ambiente. Gente, já existe agronegócio inteligente que não tem tanto impacto, que estão investindo pesado para diminuir os impactos no meio ambiente, porque a gente precisa do meio ambiente. É necessidade nossa. Mas a gente no Brasil, em outros países, né, da América Latina, insiste em manter do jeito que estava. O mundo mudou, a gente precisa mudar também, precisa investir em tecnologia, investir em mudanças. Vocês são as próximas gerações. Invistam nisso. Se fortaleçam nisso. Veja as coisas novas que o mundo criou, tá? De tecnologia, de inovação, como utilizar esses produtos sem tanto impacto negativo para o meio ambiente, para a terra, para o bicho, para a planta e etc. Tem modos. Mas a gente insiste no mesmo modo de antes. E não estou falando só de maquinário, tá? Porque maquinário é uma coisa, a gente investe em maquinário para agronegócio, a gente não investe na questão da sustentabilidade, entendeu? E sem mundo não tem agronegócio. A gente precisa cuidar do planeta. Então a gente tem de destaque, né, mundial na questão econômica. Nós somos um país extremamente agroexportador, muito voltado para esses produtos, né, a carne, aqui no Centro-Oeste, a carne de corte, somente a vaca, né, o boi, etc. Aí nós temos a soja e o açúcar, né, até hoje. Nós somos destaques mundiais desses produtos, tá bom? Principais parceiros econômicos que nós temos são principais parceiros econômicos, principalmente a China e os Estados Unidos. Existem outros? Existem. Vocês conseguem ver aqui, né, em toneladas os parceiros econômicos, tá? Mas aqui é de um produto específico. Essa aqui é só de minério e combustível. Mas existem outros. Assim, para vocês terem uma ideia, só a China compra 19... Só a China comprou, em 2016, 19% da nossa produção, tá? Enquanto os Estados Unidos, que é o segundo lugar, é 12%. É importante a gente manter boas relações com a China? É lógico que sim. Os Estados Unidos não têm como comprar mais que ele compra. Se você reparar, por exemplo, se vocês assistiram as reportagens da CNN na semana passada, né? Aconteceu que o Donald Trump tinha feito um acordo de comprar mais cana-de-açúcar. Nossa, o que aumentaria o número de relações, né, que a gente tem. Só que aí
ele tinha que valorizar o pessoal do agronegócio que planta cana-de-açúcar nos Estados Unidos. Se você for norte-americano, você vai valorizar o seu ou do outro? O seu. Então, a gente, como brasileiro, tem que pensar a mesma coisa. A gente tem boas relações com a China, eles compram uma grande porcentagem. É um perigo a gente ser tão dependente de um único país? É lógico que é. Se a China entra em crise, a gente também entra. Porque a nossa economia é muito baseada, porque os outros é muito menos de questão de compra, né, dos nossos produtos. Procura na internet, é importantíssimo vocês saberem isso. Cai em vestibular, despenca em vestibular. Coisa de... Por que eu tô falando já de vestibular se vocês estão no 8º ano? Porque vocês já precisam falar essa linguagem de vestibular. Porque daqui a pouco é o de vocês. Passa muito rápido os últimos 3, 4 anos, tá? E tá acabando o ano que vem vocês estão no 9º. Então eu preciso que vocês aprendam a pesquisar, a ler. Quando chegar no ensino médio, vocês já vão ficar, tudo bem, eu já vejo jornal, eu já estou atualizada, até porque nem sempre são coisas tão atuais. Algumas coisas de hoje, né? Então vão estar relacionadas com as crises ou os próximos passos que o mundo vai tomar nos próximos anos. Então a gente precisa estar atualizado, tá? Então, olha só, né, a importância desses 2 parceiros comerciais. Em compensação, a gente importou, né, aproximadamente 17% só dos Estados Unidos. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Se ficou com dúvida, coloca aí no chat, por favor. Coloque o nome de vocês dois também que estão aí, tá bom? Já tá dando 30 minutos. Enquanto vocês colocam o nome. Gente, eu só quero ler com vocês. Um de vocês dois pode ler? Ou não? Não quer? Só se quiser. Eu não vou obrigar ninguém. Cadê? Não é muito, é só 2 parágrafos. Só pra gente finalizar a aula de hoje. Tá? Ui, cadê? Ai, tem um negócio que fica abrindo. E ele não me deixa pegar aqui. É isso, aqui. Vamos lá na página 11. São os 2 últimos parágrafos da página 11. Se ninguém puder ler, eu leio. Seria melhor se vocês pudessem. Gente, eu não aguento o calor desse quarto. Não pode? Tá bom. Só vamos finalizar com esses 2 parágrafos, tá? A China, então, tem... A China tem aumentado e diversificado seus investimentos no Brasil. Inicialmente, os investimentos chineses no país destinavam-se a projetos voltados para garantir o abastecimento interno e a energia chinesa. Nos últimos anos, porém, os alvos são outros, como as telecomunicações, a indústria automotiva, a energia não convencional, ou, por exemplo, o biodiesel, né? E os serviços financeiros. De todos os investimentos das empresas chinesas na América Latina, 55% foram destinados ao Brasil. Segundo a Comissão Especial para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, tá? O acelerado crescimento econômico que a China tem atravessado nos últimos 20 anos justifica essa mudança. E em 2000, a exportação de produtos brasileiros para a China representava menos de 2% de total, né? Em 2017, chegou a quase 20%. Pensa como foi, né, uma grande mudança de investimento chinês no Brasil. Segundo o Ministério do Planejamento do Brasil, as empresas chinesas investiram aproximadamente 53,9 bilhões de dólares no Brasil, de janeiro de 2003 a julho de 2018, tá? Em uma centena de projetos, sendo 1/5 desse montante investido somente no ano de 2017. Tá? Então, como a gente falou, esse é um grupo que está extremamente ligado com a nossa economia. A gente acaba, nesse caso agora, sendo dependente muito da compra deles. Porque se eles não compram, não temos um outro mercado comprador tão grande quanto a China. Porque como a gente falou, os Estados Unidos é grande, mas não é tão grande quanto a China.
Até porque a China precisa de muita mercadoria, né? Muito produto, precisa de um local onde eles possam investir para poder crescer também. O Brasil é um país extremamente bom para isso. Nós somos várias pessoas, somos um território enorme com vários recursos naturais. Então é fácil de trazer as indústrias para cá. Gente, fez sentido? Tudo isso que eu falei? Vocês acham que eu estou viajando? Professora, a partir disso, a China também se torna dependente do nosso país? Olha, eu não sei se dá para usar esse termo de dependente do nosso país, porque eles conseguem se manter sozinhos, entendeu? Eles têm economia própria, né? Uma economia híbrida até hoje, mas é porque eles não têm relações tão fortes com vários outros países. Lembra que apesar dele ser um país que está entre os maiores PIBs do mundo, ele não é considerado um país desenvolvido porque ele decidiu ser um país socialista, né? Então ele não tem relações com muitas pessoas, muitos grupos. Mas, como vocês viram a questão da África, eles também são o país que mais investe nos países africanos. Então, se a gente não tiver, eles arrumam outro. Só que a gente consegue produzir bastante, principalmente alimento, né? Entendeu? Não é que eles são dependentes da gente, mas eles compram bastante. Então, eles consideram muito a nossa relação, tá? De parceria que nós temos com eles, tá bom? Gente, obrigada. Até amanhã, espero muito encontrar com vocês, tá bom? Vou parar a aula por aqui. Deu os 30 minutos. Na semana que vem a gente continua e acaba o capítulo, tá bom? Tchauzinho.